Fala galera, eu sou o Wallace Almeida e você está no Programa para Android. Descendo um pouco mais. Então galera, a gente está aí aqui no Brasil na segunda semana de quarentena, muita restrição no deslocamento pelas cidades, pelo país inteiro. Então eu estou trabalhando de casa, estou indo pouco até o meu trabalho, uma parte da semana estou fazendo home office ou ficando de folga mesmo. E por conta disso estou aqui, barbudo, cabelo grande, mas não vamos parar de desenvolver, né? Programando sempre e tomando o chimarrão sempre. Tá aí, tá aqui do lado. E lembrando aí das recomendações de segurança das autoridades de saúde, né? Meu chimarrão aqui não estou dividindo com ninguém, tomando sozinho. Não é o ideal, né? Para quem gosta sabe que também tem um cunho social, mas evitando aí o máximo possível todas as interações para cortar esse contágio e fazer com que o nosso país se recupere o mais rápido possível dessa situação, beleza? Bem, essa semana eu vi um colega perguntando no grupo de desenvolvimento sobre como fazer a contagem dos caracteres em uma string, como fazer a iteração em uma string. Eu respondi lá, mandei o básico para ele, só que eu fiquei de gravar um vídeo sobre isso. E é isso que eu vou falar aqui hoje, beleza? Vou criar com vocês um aplicativo novamente do zero, que ele pega uma string, vou botar definida no código mesmo, não vou pegar do banco nem nada, e ele faz a contagem daquela string. Tanto diz os caracteres que tem, como conta quais são letras, quais são números, espaços em branco e por aí vai. Beleza? Me acompanhe lá e no final a gente conversa novamente. Vamos programar? Então, novamente com uma Empire Activity aberta. Aquela Activity clássica que a gente sempre começa, vazia, né? Vamos começar do zero. Já apaguei aqui o saudoso Hello World. Então, nós vamos fazer a contagem dos caracteres, certo? Numa string. Eu vou fazer um melhoradinho aí desse projeto, não vai ser só a contagem, vou fazer ele um pouquinho mais avançado, tá? Então vamos começar botando um botão aqui no layout, fazer tudo pela interface gráfica aqui, que eu sei que é o preferido da galera. Como vocês já estão acostumados aí, vamos botar o peso zero em todas as margens, para que o nosso botão fique centralizado. A gente vai desenvolver nosso layout em torno do botão. Dessa vez eu vou fazer ele um pouquinho mais implementado, tá? Para vocês terem um app que tem alguma utilidade para vocês. Então uma das coisas que eu vou falar é, além do botão, tá? Como a gente vai fazer a contagem dos caracteres, tem que ter um botão de ação, né? Botar um botão de ação para ele contar quando a gente clica nele. Mas no final do projeto, fiquem aí comigo até o final, que eu vou mostrar como botar a ação lá no clique do teclado do Android. O teclado padrão ali que a gente escreve, ele tem o Vzinho, né? Lá onde dá o Enter também. A gente vai botar a função além do botão lá no Vzinho do teclado. Então fiquem comigo até o final que vocês vão gostar desse projeto. Então o botão aqui, eu vou deixar o text dele como calcular. Calcular, beleza. Que ele vai calcular a quantidade de caracteres que nós temos, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui na parte de cima o local onde a gente vai digitar o que quer que ele calcule, e aqui embaixo onde vai aparecer o resultado. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui primeiro um layout, tá? Não vou deixar o widget solto, não, vou botar ele dentro do layout para ficar mais fácil. Então aqui em cima eu vou botar um linear layout, tanto faz horizontal ou vertical, que só vai ter um widget dentro dele, tá? Da mesma forma, vou botar aqui os pesos, né? Nosso constraint. E agora uma coisa interessante é o seguinte, a gente colocou ele aqui em cima do botão, certo? Então ele vai ficar centralizado a partir daqui do botão sempre. E uma coisa interessante é o seguinte, se você observar, ele botou aqui Layout Width 409 dp e Layout Height
340 dp. O que acontece? Isso aqui é relativo a esta tela aqui, tá? Da visualização. Quando a gente abrir o nosso app no simulador, aqui, provavelmente vai comer informação, porque essa tela não tem o mesmo tamanho que essa tela, que não vai ter o mesmo tamanho do meu outro emulador que eu tiver aqui, o Nexus, seja lá o que for. Como é que a gente faz para preencher todo esse espaço sem botar um valor absoluto? A gente pode botar um valor relativo aqui. Como? Se eu botar wrap content, ele vai ficar com o tamanho do conteúdo que tiver nele, certo? O tamanho do texto que tiver nele. Eu não quero, eu quero que toda essa área aqui fique ocupada pelo nosso edit text, para ficar um blocão de digitação. Eu vou usar aqui, para o nosso layout, né, primeiro, o 0dp match constraint. O que é isso? Ele vai ocupar todo o espaço que tiver disponível para ele, mas não é o match parent, porque o match parent ele ocuparia toda a página. O match constraint relativo a onde ele está centralizado, então do topo da página até o botão. 0dp match constraint, e aqui o ref também, né, a altura, 0dp match constraint. Ele vai ficar centralizado a partir do widget que ele foi centralizado, no caso acima do botão e abaixo do topo da página. Aqui não fez diferença nenhuma, mas vamos dar o Run App aqui, que vocês já vão ver a diferença que vai fazer no app instalado. Vamos aguardar um pouquinho enquanto ele instala. Enquanto isso eu vou criando o restante do layout aqui, tá? Dentro desse linear layout aqui eu vou botar um plain text, que é o nosso edit text, certo? Vou botar ele aqui. Ele foi lá para cima. E da mesma forma, aqui sim eu vou botar ele match parent. Match parent, para quê? Para ele ocupar todo o espaço do layout em que ele se encontra. Tá? Aqui não apareceu nada ainda, vou rodar de novo, porque não tinha nada, né? O layout estava vazio. Esperar mais um pouquinho aí para ele carregar. Ainda está o app, a versão anterior, ainda não atualizou. Fechou? Vai atualizar. Tá no install, só esperar mais um pouquinho que ele já vai dar um launch aí. E aí beleza. Tá vendo? O nosso edit text dentro do linear layout ocupando todo o espaço. Agora tem uma coisa interessante aqui. É a diferença do text para o hint. Qual é a diferença? Aqui no nosso edit text, tá? Ele colocou aqui o text name. O que isso quer dizer? Que vai ficar escrito name aqui dentro. Só que tem uma funcionalidade bem melhor do que isso, que é o hint. Qual a diferença do hint para o name? Vocês vão ver aqui na prática. Eu vou tirar esse name daqui e vou procurar aqui o hint. Depois que eu usar ele passa lá para cima, tá? Vou botar a mesma coisa, name, que estava escrito antes, e vou rodar novamente. Vocês podem ver aqui que o text ele é escrito, tá? Realmente escrito. Eu posso inclusive copiar o que está ali. Se eu der um get text aqui nesse edit text, ele vai pegar a palavra name aqui e ela funciona como uma palavra escrita realmente. Isso atrapalha um pouco dependendo do que a gente queira no nosso app, tá? O hint ele é bem melhor nesse caso, porque o hint ele é aquele lembrete, aquela sugestão do que você tem que escrever nesse campo. Olha lá, o hint ele não ocupa como um texto, ele fica só como a lembrança, beleza? Então, aqui ele pegou my application, porque eu botei o name, ele pegou o string app name, tá? Ainda não falei sobre essas strings, qualquer hora eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas, por exemplo, se eu quiser digitar aqui, agora nosso hint passou aqui para cima, digite o seu texto, que é o que a gente quer que fique mesmo, deixar uma reticências aqui e tudo mais. Deixar ele instalar novamente. Dessa vez foi rapidinho.
Opa, por que ele não foi? Digite o seu texto. Agora ele aceitou. Acho que eu tinha apertado o ESC aí no lugar do Enter. Esperar mais um pouquinho. Está instalando ainda, já já ele fecha essa versão antiga e vai dar um launch aí na nova instalação. Beleza, digite seu texto. A maior diferença é o seguinte: eu digito texto, se eu apagar, ele volta e digite seu texto para cá. Esse é o hint. Então, sempre que a gente quiser dar uma sugestão em algo escrito, vamos usar o hint ao invés do text, beleza? Vou botar aqui uma reticência para fazer sentido para o que a gente pensa em fazer e vamos seguir. Aqui o ID, já falei sobre o ID bastante, né? Vou botar aqui edit text underline activity underline main para ficar organizado o nosso código. E aqui embaixo eu vou botar onde serão os resultados. Eu não vou só contar os caracteres simplesmente, a gente vai contar os caracteres e vai diferenciar algumas classes de caracteres. Nós vamos diferenciar números, letras, espaços vazios e caracteres especiais. Como é que a gente vai fazer isso aqui para o layout? Em primeiro lugar, eu vou querer dividir isso aqui. Então, uma coisa bem interessante também é que o Android Studio ele permite que a gente crie layouts dentro de layouts. Ou seja, eu não preciso obrigatoriamente ter aqui um linear layout e morrer nele com edit dentro. Eu posso fazer isso aqui que a gente vai fazer agora. Eu vou pegar um linear layout horizontal, em primeiro lugar. Vocês já vão entender porquê. Botei aqui. Lembrar aqui de dizer centralizar ele, né? Botar os pesos das margens. Às vezes ele dá uma travadinha aqui na hora de clicar. Beleza. Novamente, tá? Ele pode ver que ele determinou aqui o layout with layout height absoluta. Eu não quero ele relativo, então vou botar lá nosso 0dp match constant, que vocês já viram como vai funcionar. E dentro desse layout eu vou querer duas colunas, uma com o título do que eu estou contando e outra com o valor. Então eu vou botar dois layouts dentro desse layout aqui. Agora eu vou querer essa informação na vertical, então eu vou botar o linear layout vertical. Eu poderia botar qualquer tipo de layout, tá? Poderia ser outro constant, poderia ser um relative, qualquer tipo de layout. Nesse caso eu vou trabalhar com dois linear. Três linear, né? Dois dentro de um. Então eu botei aqui o linear. Esse layout agora, tá? Eu não quero que ele não está dentro do constant, então ele já não habilita aquele bloco para a gente botar o peso das margens, tá? Eu não quero que ele seja match parent, eu quero que ele seja wrap content. Por quê? Porque eu vou ter dois layouts aqui, um ao lado do outro, então eu quero que ele ocupe apenas o espaço das informações que vão ter dentro dele. Que informações vão ser essas? Por enquanto, text view. Então eu vou arrastar para cá um text view, dois text view, 3, 4. Ocupei o espaço aqui e dentro do linear layout anterior, que é horizontal, que eu já tenho um vertical dentro dele, eu vou botar outro linear layout vertical. Mas só bastante cuidado aqui para eu não colocar dentro do linear que está abaixo dele. Eu quero ficar ao lado desse cara aqui, embaixo desse. Então, botei lá e agora é só inverter os dois. Ó, acabei fazendo besteira, botei um dentro do outro novamente, não quero isso. Tirei, tá? E agora sim eu passo ele novamente, fiz errado aqui. Arrastar lá, pronto, inverti a posição deles, tá? E o que eu tenho aqui agora, um ao lado do outro. Tenho dois linear layout dentro de um linear layout horizontal. E aqui da mesma forma eu vou arrastar 4 text. Vou pegar aqui,
1, 2, 3, 4. Tá lá, agora eu tenho um linear layout principal, que pega toda essa tela, e um dentro dele e outro dentro dele, beleza? Esse cara aqui eu vou botar também como wrap content, que eu quero que ele só ocupe o tamanho do conteúdo dele. E assim nós temos 3 layouts, 2 dentro de um. Então eu vou começar a acertar aqui agora os nomes, tá? Para começar a ficar organizado aí o nosso código. Aqui vai ser primeiro letra, então eu vou botar aqui o nosso text, quantidade de letras, 2 pontos. Nosso próximo text vai ser número, quantidade de números, 2 pontos. Próximo, quantidade de espaços vazios. E o próximo, quantidade de caracteres especiais. Beleza. Nos que ficam lá em frente relacionado a eles, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar inicialmente o valor 0, 0, 0, 0, 0. E aqui que na hora de fazer a contagem a gente vai abastecer com os valores. Aqui vocês podem ver que cada linha ficou com tamanho, tá? Por acaso ficou uma escadinha, então aqui no último, que é o que está determinando qual é o tamanho do nosso layout, depois do 2 pontos eu vou botar um espaço, só para não ficar informação colada, tá? Para dar um espacinho. Então, a princípio nós temos o layout aqui. Para organizar nosso código, eu já vou mudar o ID desses caras aqui. Esses aqui, tá, onde tem os títulos, dá um zoom aqui para ficar mais fácil de ver. Aqui onde tem os títulos eu não vou trabalhar com ID porque a gente não vai alterar esses caras aqui, só esses aqui. Tem que dar o find view lá no código. Tá? Então aqui onde é text view 5 vai ser text view underline letras underline activity underline main. Tá? É o que vai receber a quantidade de letras. O próximo eu vou copiar aqui agora para facilitar, dá um Ctrl C. O próximo, opa, botei aqui, tá ok. Text view 6 vai ser text view underline números underline activity underline main. Text view 7 vai virar vazios e text view 8 vai virar especiais. Agora a gente já tem aí nosso layout um pouco mais organizado, beleza? Então agora eu vou lá para o mainActivity.java para a gente começar a programar tudo isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é declarar tudo que a gente tem para fazer a ligação depois com o find view aqui do nosso back-end com o front-end, né? Então nós temos até o momento um edit text, chamar, vamos ver como é que está o ID dele aqui que eu me esqueci, edit text activity main. Então aqui ele vai se chamar a mesma coisa, edit text underline activity main. Não precisa ter o mesmo nome, mas por organização eu prefiro que tenha. Beleza. Temos um botão, button. Deixa eu ver se eu já determinei o ID desse button aqui. Não determinei, então vai ser
botar botão em português, underline, botão calcular, underline activity, underline main. Copiar aqui para botar o mesmo nome lá. Tem que importar aqui a classe botão, está importada. E temos 4 text view que temos que criar aqui também. Text view. Aqui é uma coisa bem interessante, deixa eu importar logo aqui o text view. Opa. Tem que declarar primeiro, depois eu... Opa. Text view com V maiúsculo. Importado. Uma coisa bem interessante aqui é a declaração, tá? Tanto aqui desses objetos, desses widgets, como uma variável qualquer. Se eu for declarar várias variáveis ou vários widgets do mesmo tipo, eu posso fazer da seguinte forma. Vou declarar aqui text view, declarar o primeiro, esse text view, underline, vamos ver aqui o nome que eu dei, letras, underline activity, underline main. Eu posso fazer isso aqui. E aqui o próximo vai ser text view, números, activity main. Tá, e posso declarar todos aqui. Porém, eu posso fazer o seguinte, posso declarar todos na mesma linha, o que estou criando do tipo text view. Vou criar aqui 4 objetos widgets. 2, 3, 4. Inclusive, se eu quiser organizar melhor, eu posso dar um Enter aqui e deixar um abaixo do outro. Eu não preciso repetir a declaração lá do widget tipo text view, certo? Então vai ser letras, outro vai ser números, o outro vai ser vazios e o outro vai ser especiais, certo? Da mesma forma, se fosse declarar, por exemplo, uma string texto 1, texto 2, texto 3. E assim a gente poupa caracteres aí no nosso código, poupa linhas e fica bem mais organizado. Então está declarado aqui os 4 text view que a gente vai precisar. Agora vamos fazer a ligação desses objetos aqui do nosso back-end com os do front-end, tá? Então, fazer aqui nosso bloco do find view, edit text activity main igual a find view by id r.id.edit text, botão calcular igual a find view by id r.id. Confirmar aqui qual foi o nome que a gente botou. Ele não pegou o id. Edit, botão calcular, underline activity, underline main. Tá, não pegou underline aqui. Ele está perguntando aqui se eu quero mudar tudo que está relacionado a ele. Sim. Tá, ele mudou. Botão calcular activity main. Beleza. Ponto e vírgula. Agora os text view. Text view. Letras igual a find view by id r.id.botão. Text view. Letras. E aqui eu vou fazer um copia e cola para facilitar. Aqui vai ser números. Copio números aqui, passo para cá. Aqui vai ser vazios. Copio, passo para cá. E especiais. Copio daqui e passo para cá. Beleza, então eu tenho, confirmando, um edit e um button, um edit e um button,
depois 4 text view, 4 text view. O resto, nesse momento, a gente não vai precisar manipular. Então, vamos começar aqui. Primeiro eu vou criar a função do botão. Se vocês não sabem como criar a função do botão, eu fiz um vídeo sobre isso. Vou deixar o card aqui, caso eu esqueça de botar o card. É só ir lá nos meus vídeos que está com o nome função nos botões, alguma coisa assim. Aqui é botão calcular, ponto set on click listener, new view on click listener. Tá aí, função de clique do botão. O que eu vou fazer aqui dentro dessa função de clique? Eu vou pegar o que está no edit e fazer alguma coisa, certo? Então, o que eu vou querer fazer? Primeiro eu vou criar uma string aqui que vai receber o valor do edit que tiver escrito lá no edit text. String texto igual edit text activity main ponto get text ponto toString. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um for. Para quê? Para eu passar por todos os caracteres que estão dentro desse texto. For int i igual a 0. O for é interessante. O que é o for? Ele é um laço bem parecido com o while, tá? Só que ele tem algumas características específicas. Quais são as características dele? Primeiro é for, né? Para. Eu declaro a variável aqui dentro dele mesmo. Vai ser um inteiro, vou chamar de i, e o valor inicial dele é 0. O próximo parâmetro é enquanto atender essa especificação. Qual a especificação? I menor que alguma coisa. Qual é essa alguma coisa? Vai ser o tamanho do texto. Vocês já vão entender por quê. O que eu faço? Incremento o valor de i. Ou seja, o que eu fazia no while antes, que eu declarava a variável aqui fora, e aqui a última coisa era incrementar, no for não. No for eu já declaro tudo aqui nessa linha. Então, repetindo, para, declarando uma variável i que começa com 0, enquanto o valor, esse texto aqui tiver, o i for menor que o tamanho desse texto, incrementa o i. E assim é o for. O que eu vou fazer enquanto tiver o tamanho do texto, tá? Enquanto tiver caracteres no texto? Eu vou ter que contar e ver que tipo de caractere é esse. Então, vamos lá. If character ponto is alphabetic. Aonde? No texto ponto character e faço alguma coisa. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui é uma característica bem legal, é uma função bem legal do Android Studio, que ele vê que tipo de caractere é esse. O que eu estou fazendo aqui? Se ele for do tipo alphabetic na posição do i, ele vai fazer alguma coisa. Eu vou comentar essa linha aqui para a gente ver funcionando, tá? Eu vou botar aqui string texto igual, eu vou escrever aqui ABC. Então, agora novamente falando sobre o for. Como é que o for funciona aqui no Android Studio? Agora com uma variável aqui com um tamanho, tá? For, ou seja, para, declara o i, inicializando ele com valor 0, enquanto o i for menor que o tamanho dessa string aqui, menor que o texto.length, incrementa o i e faz alguma coisa que estiver dentro do for, tá? Então,
Vou botar aqui log.d caractere texto.charete e vou importar aqui a classe log e ele só está reclamando aqui porque é do tipo int, ele quer o string value off. Então vou apagar isso aqui só para vocês verem funcionando o for, tá? Vou rodar aqui o app. Por enquanto o nosso app não está pegando nada aqui, tá? Do edit text eu comentei aqui a linha e defini na mão aqui um valor aqui para string texto. Vai abrir a Activity. Vou abrir aqui o nosso run. E tá lá. O que ele fez? Imprimiu A, B e C. Novamente, como é que o for funciona? Como é que o nosso for funciona aqui no Android Studio? Eu tenho um texto que tem um tamanho, um length, tá? Na verdade é um comprimento, né? Um length, que é uma string. O meu for ele definiu uma variável dentro dele do tipo inteiro que tem o valor 0. Enquanto essa variável for menor que o comprimento desse texto aqui, que no caso a gente sabe que é 3, incrementa essa variável e faz o que está aqui dentro, ou seja, imprime a palavra caractere seguido do texto dessa string com o caractere que estiver na posição i, ou seja, inicialmente a posição i é o 0. Então a primeira vez que ele passar por aqui, ele vai imprimir o valor a, vai fazer o for, continua menor que o tamanho do texto, que é menor que 3, e incrementou 1, certo? O i passou a valer 1, vai imprimir o que? Texto, o caractere que estiver na posição 1, que é o b, tá aqui o b, incrementou, agora está valendo 2, faço de novo, imprimo aqui o valor de string na variável string texto que tiver o caractere na posição 2, que é o C, imprimiu. Agora, o que eu faço? Se for o i menor que o texto.length, faz isso. Não é mais. O que eu fiz? Saí do for. Então, vamos continuar agora. Eu vou desfazer aqui o que eu tinha apagado. Apagar esse log aqui. E não tem mais o que fazer com ele, tá? Então, o que eu estou fazendo agora? Não adianta eu só contar, eu não quero só contar, eu quero saber qual tipo de caractere. Então, uma função do Android Studio é o character.isAlphabetic, que ele vai fazer alguma coisa, no caso porque está com if aqui, né, ele vai fazer alguma coisa se o caractere for do tipo alfabético, ou seja, se for uma letra. Tá? Da mesma forma, else if caractere ponto. Botar aqui, na verdade, se ele for vazio agora, primeiro, if string ponto value of texto ponto charete e ponto equals. Pegou um ponto matches aqui, não é isso que eu quero, porque eu botei ponto equals vazio, vai fazer outra coisa, else if character ponto is digit, vou botar aqui se for diferente de is digit,
texto.character e caractere que estiver na posição e por último, se não for nada disso, só restou ele ser um número. Então, vamos lá, repassando aqui. Se ele for alphabetic, faz alguma coisa. Vou botar aqui, é letra. Tá? Se ele for um espaço vazio, é vazio. Se ele for diferente de um dígito, dígito é o que? Letra ou número, tá? Se não for nem letra nem número, é especial. Se não for nada disso, ou seja, não é letra, não é vazio, não é especial, é número. E aqui a gente está pegando as 4 classes que a gente quer pegar. Tá? Então, como é que eu vou fazer agora para fazer essa contagem? Tem várias formas de fazer isso, tá? A forma que eu prefiro trabalhar é o seguinte: eu vou criar aqui 4 listas. Opa, deixa eu voltar aqui a pegar o texto do edit text, tá? Eu vou criar aqui 4 listas de string. List de string, letras igual a new ArrayList de string. Vou importar aqui a classe list e vou duplicando isso aqui. 2, 3, 4. Então eu vou ter aqui uma lista de letras, uma lista de números, uma lista de vazios e uma lista de especiais. Como eu falei, gente, tem outras formas de fazer isso aqui, tá? Essa é a forma com que eu gosto de trabalhar. Para mim ficar mais claro assim, minha mente funciona melhor dessa forma. Então, se for letra, eu botei aqui esse comentário para me ajudar. Se for letra, eu vou dar um letras.add. Eu posso dar um letras.add qualquer coisa, tá? Posso dar um letras.add inclusive aqui, se eu quiser, o texto.character. Ou posso botar só o número 1, porque não importa o que eu vou estar botando lá, importa sim a quantidade de coisas que eu vou botar lá. Ou seja, quantas vezes eu tiver uma letra, eu vou botar o número 1 3 vezes lá, para depois eu fazer essa contagem. Poderia botar até um espaço vazio. Da mesma forma, se for vazio, eu adiciono na lista de vazios. Se for especial, eu adiciono na lista de especiais. E se for número, eu adiciono na lista de números. Beleza? Com isso, eu já estou vendo o que é o que e colocando nas respectivas listas. O meu for acaba aqui. Quando eu sair do for, o que eu quero fazer? Eu quero botar esses valores lá nos test view que nós criamos e ligamos com XML. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou botar aqui text view letras .setText, para ele colocar o texto lá. Integer.toString, ou seja, porque eu vou fazer uma contagem de tamanho, né, que é um valor inteiro, só quero passar para string letras.size. Aqui tem uma coisa interessante. Um pouquinho mais em cima no código, eu usei o length para mostrar para vocês o tamanho de uma string. E aqui agora eu estou usando o .size. Por quê? Qual a diferença? O .size ele é para contar o tamanho em uma lista, tá? .size é o tamanho, o .length é o comprimento. Ou seja, eu posso declarar aqui para a gente fazer um teste, string teste igual vazio, espaço vazio, tá? Se eu pegar aqui e botar letras.length, letras é uma lista, tá? Letras.length, ele nem completa, ele não tem essa função, tem um .size, tá? Agora, se eu tentar botar aqui o teste que eu criei
ponto size, ele reclama. Por quê? Porque string não tem size, string tem length. Beleza? Então ponto length para string e ponto size para listas. Continuando aqui, eu vou botar no text view letras a quantidade de vezes que eu inseri alguma coisa lá no letras.size. E assim eu vou replicar para todo o restante. Números vazios especiais. Claro que o valor das listas relacionadas diretamente. Especiais, vazios e números. Agora o nosso app já vai funcionar. Vamos dar o run app aqui para ver o que acontece. Esperar ele instalar. Já fechou a versão antiga e já vai fazer o launch aí. Tudo zerado, então vou digitar ABC. 3 letras, contou. Vou botar 1, 2, 3, 0 letras e 3 números. Botar tudo misturado agora, ABC, espaço, 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 3 vazios, 1, 2, 3, símbolo, símbolo, símbolo. Contou 3 para todo mundo. Se eu botar mais espaço vazio aqui, aumentou os espaços vazios. Nosso app já está funcionando. Vamos dar uma melhoradinha nele então? Primeira coisa, vou botar para apagar aqui esse texto quando eu clicar no botão. Edit ActivityMain.setText vazio. Isso aqui já vai ser suficiente para ele limpar aqui o nosso Edit Text, beleza? Posso apagar aqui esses comentários aqui também, que já não são mais úteis nesse momento. A gente sabe o que está acontecendo pelo código. E o que a gente vai fazer agora para melhorar aqui e finalizar esse app com o diferencial? Vocês podem verificar aqui que quando clico aqui, o teclado fica. Eu estou digitando no meu teclado aqui, mas eu posso clicar aqui também. Eu tenho que clicar no Vzinho para ele abaixar e depois eu mando calcular, certo? Mas e se eu quiser botar a função direto aqui no V? Vamos ver como é que a gente faz? Primeira coisa que eu vou fazer, vamos melhorar isso aqui, tá? Vamos extrair tudo isso aqui para um método. Se você não sabe como fazer, eu vou fazer aqui. Eu também já fiz um vídeo sobre isso, vou tentar me lembrar de deixar o card aqui, tá? Tudo que está dentro do clique, ou seja, daqui até cima, eu vou extrair, tá? Vou dar um refactor, extract, method, na minha activity, tá? O nome vai ser o método calcula, refactor, pronto, calcula. Quando eu clico no botão agora, eu chamo o método calcula que está aqui embaixo. A princípio não vou mexer mais nele. Só que eu quero botar uma outra função, tá? Novamente, eu tenho aqui o app. Quando eu escrevo alguma coisa, seja aqui pelo meu teclado físico ou pelo teclado virtual, eu tenho que clicar no Vzinho para baixar o teclado, ou então voltar aqui e depois mandar calcular, tá? O ideal seria que quando eu clicasse no V, ele já calculasse, e isso não acontece ainda, tá? Então, como é que eu faço para botar a função nessa tecla aqui? Eu vou dar um edit text ponto ser on
Editor Action Listener, tá? E ele tem algumas coisas aqui, algumas características que a gente pode começar aqui para ele completar automaticamente com New Text View On Editor Action Listener, e ele vai completar o restante aí sozinho, tá? Ele tem aqui um Return False. Qual a diferença? O Return False, ele faz o que ele faz aqui por padrão, quando clica ele minimiza. Se eu botar o Return True, ele não vai minimizar, ele vai ficar com o teclado aberto sempre, a não ser que eu clique no botão de voltar, certo? Então vou deixar o Return False aqui, e dentro dele o que eu vou fazer é chamar a mesma função, calculo. Vamos rodar aqui de novo para ver. Agora eu tenho a mesma função sendo chamada no Vzinho do teclado do padrão do Android e quando eu clico no botão. Está instalando aí essa nova versão do app. Beleza, vamos digitar aqui alguma coisa. Letra, espaço, caractere especial, mais espaço e número. Tá aí, cliquei no Vzinho, ele já chamou a função, já calculou. Vou minimizar aqui, vamos pegar um texto maior agora. Abrir a internet aqui, já tinha uma consulta aqui no Lorem Ipsum. Deixa eu baixar aqui e pegar um texto maior, para a gente ver realmente a funcionalidade do nosso app. Vou pegar lá, até o final do início, dar um copy, voltar para o app, paste, colou tudo aqui, calcular, tá aí. Acabamos de calcular um texto com 467 letras, 8 números, 90 espaços vazios e 9 caracteres especiais. Bom, pessoal, é isso aí, encerrando aqui mais um vídeo. Se teve algo que não ficou claro, faltou alguma informação ou algum outro assunto que você queira sugerir para os próximos vídeos, deixa um comentário para mim aqui embaixo, ou então vai lá no meu site, que o link também está aqui, e manda lá para mim uma mensagem ou comenta em algum dos artigos que eu estou escrevendo lá. Eu vou ter o prazer em responder diretamente para você, ou então fazer um vídeo, publicar aqui e te marco e te mando uma mensagem assim que ele estiver pronto, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.